Ok, tudo lindo, tudo perfeito. Mas e aí, por onde é que eu começo? Se você também quer descobrir qual que é a jornada para começar com as planilhas, então fica comigo que nós vamos desbravar esses passos iniciais para você eliminar totalmente esse medo e desconhecimento sobre que bicho é esse. Deixa o pé rolando e vamos em frente. Bem, então seja muito bem-vindo. Vamos lá para descobrir como é que você vai dar seus primeiros passos com as planilhas. Se você já ouviu falar sobre, não tem muita ideia de por onde começar, nem como é que funciona, ou para que serve, como é que isso pode te ajudar, onde se aplica, então continua aqui que você vai ver como é que você pode iniciar para abrir a sua cabeça e abrir a sua visão de como que as planilhas, sim, têm muita utilidade para você. O programa de planilhas mais conhecido do mercado é o Excel, ele que veio forte aí desde antes da virada do século e foi crescendo cada vez mais, oferecendo muito mais recursos para facilitar a sua vida e também da sua empresa. Você tem inúmeras funcionalidades. A maioria das pessoas pensa que ele somente é usado para cenários contábeis ou que exigem muita necessidade de controle de números. Sim, ele é muito funcional nessa parte, mas ele não obrigatoriamente pode ser usado somente neste cenário. Se você nunca viu nenhum software, nenhum programa de planilhas, para iniciar eu vou te mostrar um que é totalmente gratuito, que é fornecido pelo Google. É tão bom quanto o Excel e além de tudo você tem uma série de vantagens também em utilizar o Google Sheets, que é a planilha eletrônica criada pelo Google. Se você já tem uma conta no Gmail, maravilha, vai ficar mais fácil para você. Se você não tem uma conta no e-mail gratuito do Google, eu sugiro então que você crie. Para criar isso, é só vir no Google e criar uma conta Gmail. Ele vai ter todo um passo a passo te orientando como é que você faz para criar essa conta. Como o intuito desse vídeo não é te ensinar a criar conta, mas sim te mostrar como é que você começa nas planilhas, eu recomendo que você siga o passo a passo. Se você tiver dificuldades, é só entrar em contato aqui com a nossa equipe que a gente vai te orientar da melhor forma possível. Mas o procedimento é muito simples, não tem grandes dificuldades para você conseguir criar a sua conta. Então, pulando para o próximo passo, tomando como base que você já tem uma conta Google, é só você pedir para buscar sobre o Google Sheets. Digite Google Sheets, Sheets. E você vai encontrar o acesso. Pode clicar no seu primeiro link que vai aparecer sobre o Google Sheets. Assim como a Microsoft tem o pacote Office, que é o Word, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, o Google Sheets também tem a solução web gratuita para você, que é para documentos, o Docs, o Google Sheets, que é para planilhas, e o Google Slides, que é para apresentações. Como a gente vai trabalhar com o Google Sheets, eu vou entrar aqui na parte de planilhas. E aqui ele já aparece o botão para você de ir para as planilhas do Google. Como você já tem a conta, eu estou já subentendendo que você está logado na sua conta do Gmail, é só ir para as planilhas que ele já vai acessar a sua conta direto com o seu perfil. Se você já tiver planilhas feitas, ele vai trazer aqui o histórico de algumas planilhas que você já tem. Se não tiver nada, logicamente vai aparecer aqui com a tela em branco. Aqui no canto você tem um menu de opções, um menu principal. Se você quiser pular para os outros recursos do Google, definir algumas configurações, verificar as ajudas e os comentários mais frequentes ou mesmo acessar o seu Google Drive, que é um repositório de arquivos online, um repositório de arquivos na nuvem. Fica lá
nos servidores do Google. A vantagem disso é se por algum motivo você for roubado ou perder seus arquivos, ele está salvo lá dentro dos servidores. É só você acessar um novo computador, logar na sua conta, que ele vai puxar todos os seus arquivos da nuvem para o seu novo computador. Essa é uma vantagem de você ter os seus arquivos salvos na nuvem. Pode explodir o HD, pode desaparecer a sua máquina, mas as suas informações jamais serão perdidas, porque você tem isso daí dentro dos servidores lá do Google. A chance de acontecer, de você perder os seus dados, é muito menor. Então vamos criar aqui a nossa primeira planilha no Google Sheets. É só vir aqui no canto criar uma nova folha de cálculo, se a sua versão estiver em português. E no momento que você entrar na sua planilha, na sua folha de atividades, na sua folha de cálculo, ela já vai vir com uma folha de cálculo sem nome, que você pode nomear como você bem preferir. Eu vou colocar aqui como iniciando nas planilhas. Se você já teve a oportunidade de visualizar alguma vez uma planilha do Excel, você vai observar que a aparência é bem similar aos recursos que você tem no Excel. Menus, as suas ferramentas, os seus botões, ela é muito similar ao que você tem lá. Logicamente com particularidades. O Google Sheets ele tem as características dele e o Excel tem as características dele também, tem as particularidades. O Excel ele é muito mais robusto do que o Google Sheets. Entretanto, o Google Sheets também não fica para trás. Ele tem várias funcionalidades que o Excel não tem tão forte como o Google pode oferecer em questão de compartilhamento, de permissões e troca de dados na internet. Então, cada um tem as suas vantagens. Em questão de robustez, se você realmente precisar de uma planilha mais robusta, o Excel é o mais recomendado. Agora, se você precisar de uma planilha que atenda com eficiência, aspectos de controle de informações, cálculos, dados, gráficos mais básicos, você consegue fazer com o Google Sheets sem qualquer tipo de problema. Tá? Então, de cara, você já percebeu que aqui em cima você tem a sua barra de menus, onde você tem o seu menu ficheiro, editar, visualizar ou ver, inserir, formatar, dados, ferramentas, suplementos, ajuda. E em cada um deles tem uma sequência de outras opções. Não se preocupe em saber todas elas nesse momento. O importante nessa etapa é que você saiba que eles existem. E assim que você for precisando, você vai buscando mais informações. Aqui você tem a sua barra de ferramentas, onde tem seus botões de voltar, refazer, imprimir, copiar, aumentar a visualização, a proporção de visualização, diminuir, configurações, configuração para texto. Se você nunca viu isso, não se preocupe, a gente vai trabalhar com alguns deles. É mais para que você conheça prazer, barra de ferramentas, prazer. Seja bem-vindo ao Google Sheets. Aqui no seu painel de trabalho, onde você tem as suas linhas de grade, você percebe que você tem uma série de retângulos. Esses retângulos, eles sempre refletem o cruzamento de uma coluna com uma linha. As colunas, elas são formadas por letras e as linhas são formadas por números. Você tem espaço para gravar muita informação mesmo. Você pode trabalhar com mais de 18.000 colunas, chegando também até a 40.000 linhas por vez, com tamanho máximo de caracteres de até 50.000. O que vai retornar aí para você uma oportunidade de trabalhar com mais de 5 milhões de células. Células é cada um desses retângulos, resultado do cruzamento entre uma coluna e uma linha. Eu acho que mais de 5 milhões de células dá pra gente começar a pensar, a trabalhar, né? O que você acha?
Então, talvez você ainda não tenha dimensão de quanto de informação isso pode te gerar, ou quanto de potencial você tem com todo esse espaço para guardar informações. Mas com o tempo, você vai conseguir enxergar que isso é mais do que o suficiente para você guardar o seu conteúdo. Pelo menos inicialmente. É lógico que se você for expandindo, você vai precisar de plataformas que te ofereçam integrações mais específicas, com mais detalhes, mas isso é um assunto lá para frente. Agora o importante é você entender o que você consegue fazer hoje. O que você consegue fazer para sua necessidade de hoje. Lembrando também, aproveitando já a ocasião, que você consegue trazer aqui para o Google Sheets planilhas feitas em outra ferramenta. No caso, por exemplo, o Excel ou o Calc, que é uma plataforma gratuita também para Linux. É um outro sistema operacional, mas não vamos complicar, não vamos começar com sopa de letrinha e termos muito técnicos. Entenda simplesmente que você consegue transferir aqui para o seu Google Sheets planilhas de outras ferramentas e você também consegue converter as planilhas daqui do Google Sheets para o formato de outras ferramentas. Então ele é totalmente uma ferramenta que conversa com todos os universos em torno dele. Ele não é aquele tipo de ferramenta que é incomunicável. Por exemplo, uma tomada de 3 pinos que você usa só em um local. Se é que você me entende. Mas voltando para o foco aqui, então vamos simular os conceitos básicos que nós temos aqui na nossa planilha. Já passamos por linhas, colunas, células, que é a intersecção entre linhas e colunas. Você também pode trabalhar com um grupo de células. Dependendo da sua necessidade, você não vai querer trabalhar com as células individuais. Por exemplo, essa célula B6, C6 e D6. Você quer converter todas essas células em uma única só. Tem um recurso que se chama unir células. Ele vai transformar todo aquele conteúdo em uma única célula. Por exemplo, isso aqui vai virar minha lista de tabuada. Bem simples para a gente começar a trabalhar. Então, um dos nossos primeiros passos é identificar que tudo que você tem dentro das suas células também será visualizado aqui na sua barra de fórmulas. Você já vai descobrir por que ela tem esse nome. Como nós temos 3 células que se converteram para uma única, virou um espaço único, eu vou alinhar essa informação para que ela fique centralizada dentro do meu espaço, que foi criado aqui de 3 células. Vou aumentar o tamanho da minha letra, aqui no tamanho do meu tipo de letra, tamanho 14. Vou mudar o meu tipo de letra, tipografia aqui da minha letra, quero utilizar esta Pacífico. Vou deixar esse meu texto em negrito, ele vai ficar mais encorpado. Percebeu a mudança? Eu vou deixar ele inclinado, vai dar uma leve inclinação no itálico e eu não vou deixar ela riscada não. Riscado ficaria dessa forma, mas não é o nosso caso, hein? A gente não quer visualizar desta maneira. E o corpo do nosso texto, ele vai ficar na cor azul escuro. Entendido? Então, nós fizemos aqui algumas formatações. Fizemos formatação de tipo de letra, tamanho da minha letra, aumentamos o volume dessa letra, colocamos ali em itálico, mesclamos a nossa célula, já fizemos uma sequência de formatações nesse nosso conteúdo. Se você não conhecer algum deles, já vai tomando nota. Como é um vídeo, você tem a permissão, a vantagem de voltar e rever. Se você não entendeu alguma parte em específico, volte e reveja até ficar bem claro para ti, ok? Como ficou ainda um pouco pequeno, eu vou aumentar um pouco mais. Vou colocar 24 agora sim, agora ficou lindo.
E aproveitando como estamos aqui num formato tabular, onde ele lembra uma estrutura de tabela, eu vou colocar um contorno em volta desse título. Perfeito. Fácil até aqui, né? O que nós vamos fazer agora, já que é uma lista de tabuada, eu vou simular qual que é o número que eu vou realizar a minha tabuada. Para ficar bem fácil, eu vou utilizar a tabuada do 5. Então vou separar aqui 10 números. Mas como é que você fez isso? Então vamos voltar. Excluir o meu valor e incluir o número 5 manualmente. E no canto inferior direito da sua célula, você tem uma alça que é a alça de preenchimento rápido. E toda vez que você passar o seu cursor em cima dessa região, dessa área, você vai perceber que o cursor ele vai mudar. Dele não vai ser mais uma seta, vai ser uma cruz preta. Quando ele se transformar nessa cruz, significa que a sua alça já está pronta para ser replicada para as demais células. E é exatamente o que eu vou fazer. Replicar, clico seguro e ele vai replicar esta informação para as minhas demais células. Prontinho. Poderia fazer de outra forma, se eu não quisesse replicar dessa maneira. Seleciono tudo e aperto a tecla Delete. Eu poderia simplesmente Ctrl C, que é uma cópia, seleciono as minhas células e Ctrl V. Ele iria colar em todas as células desejadas. Se eu quiser saber a quantidade de células que eu tenho aqui, de maneira fácil, eu tenho um recurso aqui embaixo, essa barra de status aqui, na parte inferior da sua janela, onde ele mostra a soma, a média, o mínimo, o máximo, a contagem e a contagem de números. Mas para frente você vai entender a diferença desses aqui. Eu não vou passar agora para vocês uma overdose de informações. Se você está começando, eu não quero começar te confundindo. Então é só para você entender quais são os recursos, as vantagens, os facilitadores, os atalhos que você tem para realizar suas atividades. Quando você estiver pronto para realizar e colocar a mão na massa. Então nós verificamos que temos 11 números. Eu vou deixar somente 10. Se eu selecionar aqui novamente, como ele está mostrando para mim a soma, vamos supor que eu queira contar os meus números. Eu já deixo ele ativo. A próxima vez que eu selecionar os meus números, ele já vai me dar a numeração direta. Se eu selecionar somente 5, ele vai me mostrar 5. Selecionar 10, ele vai me mostrar os 10. Facinho até aqui. Próximo passo é incluir os números que serão multiplicados. Como na matemática normal, 1, 2. Se eu quiser colocar isso na mão, eu posso 4, 5 e assim por diante. Só que eu tenho um recurso mais fácil, prático, que também é utilizando a minha alça de preenchimento rápido. Se eu colocar somente 1 e arrastar, ele vai entender que eu quero replicar esse 1. E na verdade não é o que eu quero. Agora, se eu colocar o número 2, seleciono esses dois e começo a replicar, ele vai entender que eu quero seguir essa sequência adiante. Se eu fosse mais para frente, ele continuaria preenchendo. Como não é isso que eu quero, eu vou excluir. Preenchi somente até o 10. Então você percebeu que eu selecionei o primeiro número e o segundo número da minha sequência e só utilizei o replicador, minha alça de preenchimento, para que ele completasse os meus próximos números. Agora é que vai vir a grande mágica. Se você nunca fez essa operação numa planilha, é aqui que a mágica vai acontecer. Então vou deixar aqui em destaque os nossos números, também vou formatar.
colocar em um tamanho mais visível e vou mudar a cor desses nossos números. Ficou muito claro? Vamos mudar. Pronto, a minha lista de tabuada agora está definida. E aqui, para que eu faça esse cálculo, sem precisar ser na mão, 5 vezes 1, quanto que é? Ah, é 5. 5 vezes 2, quanto que é? Ah, é 10. E assim por diante, o que você pode fazer é pedir para o seu próprio Excel fazer essa conta para você. Afinal, ele é uma planilha eletrônica exatamente por isso, para fazer os cálculos automatizados para você. Então, para iniciar uma fórmula que vai ser o meu primeiro número vezes o meu segundo número, eu vou colocar o sinal de igual. Importante, não importa qual seja a sua planilha, qual é a ferramenta de planilhas que você está trabalhando. Todas as fórmulas nas planilhas iniciam com o sinal de igual. Anotado? Vamos para frente. Agora você já está liberado para selecionar os seus números que farão parte da sua operação. Nesse caso, eu vou fazer um número vezes o outro. Então, meu primeiro número é minha célula B7. Você percebeu que quando eu cliquei, ele já incluiu automaticamente a referência da minha célula aqui dentro da minha operação, correto? E aqui ele tem uma pré-confirmação de qual é o número que tem nessa célula. Vá anotando todos esses detalhes. Agora eu vou colocar qual que é a operação que eu irei fazer. É uma multiplicação, já que é uma tabuada. Sabendo disso, quem é o meu próximo número? C7. Então aqui traduzindo, estou pegando o meu B7 e multiplicando pelo meu C7. A informação do meu C7 é 1 e a informação do meu B7 é 1. O resultado final é 5. Sempre o balãozinho vai ficar onde está o seu resultado. Se eu estou selecionando a minha célula B7, o balãozinho ele vem referente à minha célula. Minha célula C7, o balãozinho vem referente à minha célula. E, se não tenho seleção, é em cima do igual, que é o resultado desta operação. Para confirmar, Enter. Opa, saiu 5. De qualquer forma, eu ainda acho que isso daqui foi sorte, vou ser sincero para vocês. Eu acho que ele acertou porque tá muito fácil essa conta. Para não precisar fazer para as demais a mesma operação, eu poderia arrastar. Mas eu não vou ser tão preguiçoso, eu vou fazer mais uma vez para você gravar aí na sua planilha também e fazer o mesmo teste. Então, o que eu faço para iniciar a minha fórmula? Sinal de igual. Quais serão os valores da minha operação? A minha célula I8. Não se preocupe em identificar visualmente qual que é a posição dessa célula. Porque no momento que você clicar, ele automaticamente vai inserir a referência. Vezes célula C8. Não sei se você percebeu, mas já apareceu aqui um número referenciando o sinal de igual, que é o seu resultado. Pressionando Enter, ele já mostra para você que 5 vezes 2 é 10. Agora sim, podemos replicar para os demais. Clico na alça de preenchimento, seguro e arrasto, ele já vai fazer a conta para todos os meus demais valores. Se você quiser, pode conferir, ver se ele está fazendo a conta certinho. Vai que ele se enganou, é melhor confirmar. E eu vou aproveitar para já formatar em um outro padrão. Vou colocar Impact, tipo de letra Impact, tamanho 18 e na cor vermelha. Se eu quiser apresentar destaque para esse grupo de células, venho aqui na minha formatação de contorno e incluo
uma linha. Ah, mas não era esse tipo de linha que eu queria. Tá bom, vamos formatar de um outro jeito então. Quero tracejado. Será que foi? Opa, parece que sim, hein? Parece que ele está atendendo os nossos desejos. E se por algum motivo você quiser alterar a cor dessa linha, você também tem essa permissão. Vamos fazer com esse roxo aqui, um roxo claro. E vamos colocar um contorno pontilhado. Agora você define qual que é o tipo de contorno que você quer. E pronto. Quase não dá para perceber, mas todo esse contorno, todo esse pontilhado, ele está na cor que você definiu lá. Não acredito. Vamos dar um zoom então. Opa, agora eu acho que deu para ver um pouquinho melhor, né? Ah, não dá para ver ainda? Vamos aumentar um pouco mais. Conseguindo visualizar aqui? Olha só o pontilhado, está exatamente na cor que você definiu. Em cima estava com a cor preta. Como nós utilizamos uma formatação concorrente, né? Primeiro eu formatei o meu cabeçalho, depois eu formatei minha coluna de resultado. Ele sobrepôs aqui a linha do meu cabeçalho e a mesma coisa aconteceu quando eu formatei os limites dos meus números, dos meus multiplicadores. Ele também sobrepôs a configuração. É por ordem, né? Quem chega na frente aqui é que manda. E na frente são suas últimas ações. Vou voltar à minha visualização inicial. Vou voltar. Vou melhor. 125%. E nesse momento, você pode aproveitar também para personalizar o seu resultado com um fundo. Um preenchimento de fundo diferente. Vou escolher aqui uma tonalidade de cinza. Vou personalizar minha própria cor aqui. Deixa eu ver. Um cinza mais azulado. Não, céu azul. Tá bonito. Tá bonito. Ficou interessante. Você até pode achar... E aí você pode estar se perguntando. Perfeito, ele fez a conta. Legal. Economizou bastante o meu trabalho. Qual que é a vantagem de você colocar as operações dessa maneira? É simples. Qualquer tipo de alteração que você fizer, ele vai automaticamente refletir no seu resultado. Sabe por quê? Porque a fórmula ela está pegando a referência que você tem dentro da célula. Então esse resultado aqui, ele faz a multiplicação do B9 com o C9. Se dentro do B9, ao invés de 5, eu tenho 10, qual que você acha? 3 vezes 10 é 30. Se dentro do meu C9 eu tivesse 100, o meu resultado é 300. Se dentro do meu C9 eu tenho 1000, automaticamente ele altera para todo mundo. Mesma coisa se eu replicar para os meus demais números. É exatamente isso que ele vai fazer. Essa é a vantagem, você já tem um resultado automático. Perfeito? Por isso que é tão prático quando você tem uma planilha que utiliza fórmulas. Porque qualquer alteração que você tiver ou qualquer necessidade de edição que você tiver na sua planilha, ele vai automaticamente replicar essa cadeia de valores para os seus demais números, para os seus demais resultados. Quer ver uma coisa legal? Aqui, para ficar mais fácil a visualização, eu vou incluir uma nova coluna entre a minha linha, entre a minha coluna B e a minha coluna C. Eu venho aqui na minha coluna B, botão direito, aqui na minha coluna C e vou inserir uma coluna à esquerda. Simplesmente para deixar o meu visual da lista de tabuada mais atrativo.
colocar aqui visualização de 115. Demais, vou colocar na cor cinza, e a cor preta, mas vamos colocar cinza. Então 5 vezes 1 é igual a 5. Agora vamos supor que esse valor 5 aqui, ele vai se basear em uma outra operação. Ou seja, o número 5 ele não é mais fixo. Veja aqui na minha barra de fórmula, esse é um valor fixo e esse é um valor com fórmula. Valor fixo, número inserido diretamente na célula, e aqui é uma fórmula com referência em valores. Então o que eu vou fazer agora é definir que o valor dessa minha primeira célula será igual a 5 mais o número que eu irei inserir aqui na minha célula F6. Como a minha célula F6 nesse momento não tem informação, então o meu resultado será simplesmente o número que eu tenho. 5 mais nada é o próprio 5. Mas se por algum motivo eu vier aqui e inserir o número 1. Já viu já o que aconteceu? E se eu inserir 2? Ou inserir 3? Ou inserir 30? Ele vai automaticamente replicar para o seu resultado. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar todas essas células que estavam com valores fixos e vou dizer que o resultado daqui vai ser igual à informação que eu tiver na minha célula B7. O mesmo conteúdo que eu tiver aqui é o conteúdo que eu quero que apresente aqui na minha célula B8. Então vou vir aqui, selecionar e vou copiar isso aqui para todo mundo. Ctrl C, estou copiando a minha fórmula, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Estou colando em todas as minhas demais células. E aproveitando, você notou que eu tenho aqui uma configuração um pouco diferente desse número de cima, né? O que eu vou fazer agora é copiar a formatação dessa célula para as minhas demais células. Tem um jeito muito fácil de fazer isso. É como se ele tirasse uma xerox da formatação que foi feita na minha célula e replicasse automaticamente para as minhas demais. Esse é o botão aplicar formatação, onde ele vai copiar a formatação atual da minha referência e replicar no meu destino. Entendido? Gostou dessa, né? Facilitou a sua vida em horas de configuração e formatação. Sabendo disso, então, se eu vier aqui e alterar para 0, todos os meus valores serão automaticamente corrigidos. Vou voltar aqui e colocar 5 mais 5 é igual a 10. E ele faz a minha multiplicação automaticamente. Se eu quisesse reduzir, é só colocar um número negativo. Menos 1, 4. Minha referência não é 5 mais o valor da minha célula? Lembrando que essa daqui é só uma operação de exemplo, para você ver as formas que você tem de trabalhar com os cálculos nas suas planilhas. Ah, mas eu só trabalho com cálculos nas planilhas? Não, negativo. Lembra que a gente tinha que começar por algum lugar. Então aqui eu estou te mostrando algumas das funcionalidades e recursos que você pode utilizar para facilitar a sua vida. Mas você tem N funcionalidades, seja para formatação, seja para tradução de texto em outros idiomas, seja para formatação de maiúsculas e minúsculas, seja para configurar unidades de medidas.
uma infinidade de recursos que não são necessariamente só para trabalhar com números. De acordo até aqui? Então, muito bem. Tendo em vista que você captou a mensagem e todos os exemplos que nós fizemos até essa parte. Eu sei que você percebeu que nós tivemos que copiar e colar tudo isso daqui na mão. E você deve ter se perguntado, falou, meu Deus, e se eu tivesse 1000 linhas aqui para poder fazer, como é que eu ia fazer tudo isso aí na mão? Você é uma pessoa inteligente, uma pessoa perspicaz, boa pergunta, gostei da sua pergunta. Nesse caso, você não vai fazer desta maneira que eu te mostrei, copiando e colando. Aqui, como eu tinha poucos valores, eu decidi fazer dessa forma, replicando a minha fórmula B7 para todo mundo. B7, B7, B7 e B7. Mas caso você não queira trabalhar desta maneira, eu vou te mostrar um jeito muito mais fácil de fazer isso. Eu venho aqui e vou incluir a minha célula B7, que é essa célula de cima. Então, quando eu digito igual B7, ele vai copiar o conteúdo da minha célula B7. Entendido? Então, vamos tomar como base que você queira replicar esse mesmo formato que você criou para sua fórmula nas próximas células. Para que eu não tenha que copiar isso manualmente, Ctrl C e Ctrl V, copiar e colar de uma célula para outra, eu vou utilizar a minha alça de preenchimento rápido. E quando eu arrasto esta fórmula para as demais células, ele vai fazer uma coisa básica sempre. Vai converter o valor da sua célula com a mesma estrutura para sua próxima linha. O que eu quero dizer com isso? Que se aqui eu estou trabalhando com a minha fórmula B7, a minha próxima linha, se é a linha 7, se eu estou trabalhando na linha 7, minha próxima linha é 8. Ou seja, a minha linha de baixo vai trabalhar com a B8. Vamos ver se é verdade? Confirma aqui comigo e é verdade, B8. Ou seja, minha próxima linha, B9. Vem aqui na sua barra de fórmulas. Próxima linha, B10, B11, B12 e assim por diante. Então, olha que interessante que nós fizemos. Essa primeira célula, a gente pega o número 5 e soma com o valor da minha célula F6. Ele vai me obter o resultado, neste caso aqui, 4. Porque 5 mais menos 1, resumindo para 5 menos 1 é igual a 4. Eu tenho 5 maçãs e tiro uma, eu fico com 4 laranjas. Supondo que eu tenha 4 laranjas e que eu coma uma, quantas laranjas me restam? Não, mas essa é muito fácil mesmo. Faça outra mais difícil. Bom, sim, mas primeiro me responda essa pergunta. Eu tenho 5 itens e retiro 1, eu fico com 4. E aqui na minha próxima célula, eu só coleto o resultado da minha primeira e replico para os demais. Essa célula pega o resultado dessa, essa vai pegar o resultado dessa, essa dessa. Não importa qual alteração eu faça. Se eu vier aqui colocar 5 e o número 1, 5 mais 1 é 6. Ele vai ter que replicar esse valor para todas as minhas células. Na minha coluna B, automaticamente a minha coluna E vai fazer a multiplicação da minha coluna B com a minha coluna D. Minha célula 6 vezes 1 é igual a 6. 6 vezes 2 é igual a 12 e assim por diante. Não importa qual seja o tipo de fórmula que você faça. Se ela estiver devidamente estruturada, você vai conseguir fazer a sua atualização com simples passos. Essa é a vantagem de você trabalhar com essa cadeia de valores interligados, onde mexendo em uma célula eu consigo alterar toda a minha tabuada. A minha tabuada é do 6, então eu sei que se eu quero fazer a tabuada do 2, eu tenho que fazer 5 menos 3. Se eu quero a minha tabuada do 9, é 5 mais
4. Número 4 aqui, ele automaticamente vai replicar. É lógico que isso daqui é um conceito bem simples, mas é com essa base que você vai conseguir estruturar as fórmulas mais complexas. E sempre vai trabalhar em cadeia. E, logicamente, quanto mais você for evoluindo, mais complexo a gente vai deixando, mais complexa nós vamos deixando as nossas fórmulas. Espero que você tenha entendido até aqui, que tenha sido útil para ti, e você não tenha tido uma overdose de informações. Aproveita todo esse conteúdo que nós vimos até agora, vai na sua planilha, testa, executa, simula, replica e, se restou alguma dúvida, revisa o vídeo e testa novamente. Se não conseguir realizar, é só comentar aqui no canal que vamos ajudando sempre que possível. Você gostou, deixa aquela curtida marota e se foi muito útil para ti, não deixa de compartilhar para os seus amigos, porque do mesmo jeito que te ajudou, pode ajudar eles também. Te vejo no nosso próximo vídeo, porque no próximo vem muito mais. Até lá, tchau, tchau!